Olá, muito boa tarde. Está iniciando o Liberdade de Expressão. Liberdade de Expressão com a apresentação minha, Matheus Mitterer, e direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. E o Liberdade de Expressão de hoje é especial. Vamos falar de esportes, mais precisamente sobre futsal, Joaçaba Futsal, nossa equipe que disputa a Liga Nacional desde 2017. Já são 9 anos, né, que a equipe disputa, então, a Liga Nacional. Na presença do presidente Cássio Mileski e também do treinador Eduardo Basso, mais conhecido no mundo do futsal como Morruga, que foi um cracaço de bola. A gente vai falar mais também sobre a carreira do Morruga durante o nosso programa. Primeiramente, agradecer vocês, então. Professor, obrigado pela presença aqui, nossos estúdios. Agradecer a tua disponibilidade, né? Treino, viagens, mas parando esse tempinho para conversar conosco. Obrigado. Não, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. É um prazer sempre falar de futsal, falar da minha vida, né? E falar do Joaçaba agora é sempre muito importante, transmitir para o torcedor, para o público em geral, conhecer um pouco mais da nossa realidade. Cássio Mileski, presidente, obrigado pela sua presença também, Cássio. Nós agradecemos, Matheus, primeiramente a Rádio Nova Líder, né, por abrir esse espaço para nós falar um pouco sobre o Joaçaba, que todo mundo vê o Joaçaba Futsal só como o time da liga, né? Mas a gente quer estar aqui um pouco hoje para mostrar como que é por trás também, como que é atrás do time da liga, como que funciona o dia a dia do clube. Então, obrigado pelo espaço aí, vamos conversar um pouco e trazer para o torcedor tudo como que funciona o dia a dia do clube. Muito bem, vamos começar com o professor Morruga. Professor, falando um pouquinho mais sobre você, né? Como é que começou a tua carreira? Como é que você foi parar no futsal? Tu é gaúcho, porto-alegrense? Como é que foi parar dentro das 4 linhas, mas na quadra, não no campo? Lógico, como toda criança na época, né, eu queria jogar futebol e até 16 anos por aí jogava futebol no Grêmio em Porto Alegre e quando eu vou estudar no Colégio Rosário, né, eu começo a jogar futsal pela primeira vez na minha vida, né, e o professor da escola era um goleiro de seleção brasileira, era o Barata. E o Barata era o professor de educação física da escola. O Barata fez a equipe, a seleção do colégio e começou a disputar campeonatos ali escolares e depois ainda nos colocou no campeonato municipal da categoria, que era juvenil. E aí a minha trajetória começa exatamente dessa forma, né? Dentro do Grêmio? Não, aí eu, por incrível que pareça, eu participo das competições com a escola e vou jogar no juvenil do Inter daí. Aí eu troco de equipe, o primeiro ano de federado é no juvenil do Inter. Aí em seguida depois eu vou para um clube que abria espaço para quem subia da categoria juvenil, que era o Grêmio Náutico Gaúcho. Eu fico 2 anos, aí depois eu vou para o Grêmio. Fico 4 anos no Grêmio, depois eu vou lá para o Sumov do Ceará, depois eu volto para o Rio Grande do Sul, aí jogo mais 4, 5 anos na Enxuta do Rio Grande do Sul, que foi aí o momento do ápice da minha carreira, quando profissionalizou, porque até então eu tinha jogado de forma amadora, treinando 3 vezes por semana, fazendo faculdade de noite. Quando eu jogava no Grêmio era assim. Quando eu vou para a Enxuta de Caxias do Sul, é o primeiro clube do Rio Grande do Sul profissional, como o modelo hoje do Joaçaba, treina 4 horas por dia, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, e nesse momento aí assim eu atinjo o ápice da minha carreira. Então, depois eu vou para essa equipe que está aparecendo aí na TV, que é a Alagoense. Quando eu volto, eu vou para a Espanha ainda, quando eu volto da Espanha, jogo com o Paulinho Sananduva, é uma grande equipe que a gente forma ali também, e basicamente essa... Resumidamente, a minha trajetória como atleta. Até tem uma foto do Morruga no Grêmio. Foi juvenil, foi o início da carreira, professor? Aí já é adulto, aí já é categoria adulto. E um pouco mais de cabelo, né? Mas, coincidentemente, a minha carreira de
de atleta, na verdade, começa no juvenil do Inter, e a minha de treinador também começa no Inter. A gente tem uma da foto sua como treinador ali no Internacional. Em 2000, quando a gente é campeão gaúcho, em 2000, lá em Passo Fundo, a final, aí eu começo também no Internacional, ver as coincidências, né? E aí eu fiquei mais 4 anos ali no Inter, depois aí tem uma trajetória aí pelo Brasil. Aí o senhor passou pela Sueva também? Daí em 2009, por aí, eu acho que eu vou pra Sueva, daí eu fico 5 anos na Sueva. Sueva o senhor foi campeão também, né? A Sueva a gente foi 2 anos vice-campeão gaúcho, não fomos campeões, foram 2 anos vice-campeão gaúcho, que na verdade era o título, porque a Sueva enfrentava, na época, a fortíssima equipe da CBF. A CBF tinha ganho a Liga, esses 2 anos tinha ganho tudo. Então, chegar na final e disputar com a CBF já era uma conquista para a Sueva, que estava iniciando. Uhum. Eu vou para lá no primeiro ano da Sueva, na Série Ouro do Campeonato Gaúcho. No segundo ano, a Sueva vai pela primeira vez para a Liga Nacional. Então, eu acompanhei bastante o crescimento a nível nacional da Sueva, foram 5 anos. E importantíssimo para a minha carreira também como treinador, porque me deram as melhores condições para poder trabalhar e a gente cresceu junto, né? Eu acho que tanto eu quanto a Sueva, a gente cresceu junto no cenário nacional. Antes também do término, não é o término do projeto esportivo do Concórdia, mas antes de deixar a Liga Nacional, o senhor também participou, né, do projeto lá em Concórdia. 2 anos em Concórdia, com também uma boa trajetória, né? No primeiro ano de liga a gente ficou em 8º, 8º ou 9º, né? A gente perde para a Sueva. Aí é a UX, né? Aí em Caxias do Sul, na UX, eu fiquei 2 anos também antes de ir para a Sueva. E trabalhei com o Davis do Corinthians aí na UX, eu levei o Davis para lá, trabalhei 1 ano com o Davis. Então o Davis já é de... O Davis começa numa peneira do juvenil do Inter. O Davis, a trajetória toda dele, eu acompanhei bastante. Ele te elogiou nesse último jogo aqui, ele falou que... Porque a gente tem uma amizade muito forte, ajudei, participei da carreira do Davis desde o início, né? E em Concórdia a gente foi também, considero que uma conquista importante, porque... No primeiro ano nós fomos 3º lugar do Campeonato Estadual e ficamos em 6º ou 7º da Liga. E no segundo ano ficamos em 9º na Liga, mas fomos vice-campeão, perdendo para o Joinville, que também tinha ganho Taça Brasil, Liga Nacional e Campeonato Catarinense. Então, perder aquela final para o Joinville e a gente tinha até melhor campanha. E o Joinville nunca tinha ganho a Liga naquela época, né? Então foi o primeiro título, né? Da Liga. Eu acho que foi o único título dele. Então. Eu acho que sim, né? Foi com o Vander Isso. E a gente perde o estadual para eles, tendo a melhor campanha. A final foi em Concórdia, inclusive. A gente perdeu os 2 jogos, perdeu lá e perdeu aqui. Mas também a gente chegou teoricamente no limite, né? Porque era uma grande equipe, a equipe do Joinville. Mas eu acho que também a gente fez uma boa campanha. Também tenho um carinho muito grande por essa minha passagem em Concórdia. Depois eu tenho mais uma passagem em Tubarão, né? Uhum. Aqui em Santa Catarina, onde também fui vice-campeão, perdendo para o Jaraguá o campeonato estadual. Então tá na hora de eu levantar o virar essa página aí, né? Tomara a Deus, né, professor? O senhor passou também pelo Paraná, né? Sim, aí já passei. Daí, quando eu saio do Inter, nós somos campeão em 2000, nesse meu primeiro ano. Em 2001 eu vou para Foz. E a gente é campeão estadual também em Foz. Depois eu treinei São Miguel em 2004, 2005. E agora eu voltei depois que saí de Tubarão, os 2 anos anteriores que eu estava no Esporte Futuro lá. Uhum. Onde a gente estava iniciando um trabalho, aí tivemos uma série de dificuldades na reestruturação da equipe, na reestruturação da parte administrativa. E então os resultados realmente não foram bons. Mas também foi um trabalho legal, porque eu trabalhei com muitos jovens, assim, então acho que a gente conseguiu, assim, a evolução de alguns atletas. Isso talvez seja importante para alguns treinadores, né? O público não vê resultado efetivo como conquistas, títulos, mas o treinador vê o seu trabalho efetivado muitas vezes quando um atleta evolui, um atleta cresce, um atleta ganha
ganha conquistas em equipes importantes. Isso é o caso do Davis. Eu sei que ele mesmo fala, né, que de alguma forma a gente ajudou ele a evoluir. Tanto é que ele falou nesse último jogo aqui, ele falou que o senhor é um dos principais treinadores do Brasil, expoentes também dentro do esporte, né, da modalidade que é o futsal. Muito pela a amizade que a gente tem, mas agradeço, sim. Para quem teve um tênis com o nome, não é pouca coisa, né, gente? A gente tem ali uma propaganda da pênalti do final da década de 80 com 90. Vou pedir para rodar aí, Misael, por favor. Este é o tênis da pênalti que leva o meu nome, Vander. Ágil, esperto. No futsal, vale a categoria, não o chutão. Esse é o Ortiz. Forte, resistente, perfeito. Esse é o Assino. A Pênalti fez esse tênis sob medida pra mim. Leve, rápido, um craque. O nome? Morruga. Capricha na jogada. Quem sabe um dia, a Pênalti faz um tênis com o seu nome. Pênalti, marca de... E aí, professor? Saudade boa. Saudade boa. Fazia muito tempo que eu não via propaganda e foi um período muito longo, né, que eu tive contrato com a Pênalti, mais de 10 anos, o período acompanhou quase toda a minha carreira e, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que ressaltar isso, mostrar isso para os jovens é um incentivo, né, para que eles também busquem êxito naquilo que estão fazendo. Eu acho que e no final da propaganda, até acho que foi o Vander que falou. O Vander. Depois Manuel Tobias teve. Falcão capricho teve. Na jogada, o Vander diz ali, né? Capricho na jogada. Quem sabe um dia você... É exatamente essa mensagem, eu acho que fica. Legal, né? Capriche no treinamento, capriche nas suas jogadas para, quem sabe, um dia não ter, sei lá, um tênis ou pelo menos êxito na sua carreira. Até falando sobre isso, Matheus, vou pegar o gancho aqui, aproveitar, né? Já entrar na conversa. A gente teve na CBC em São Paulo, no congresso. Isso. E assim, até eu nasci em 91. Eu não vi o Morruga, assim, eu lembro do futsal já com o Matheus Tobias, o Falcão, assim, não lembro do Morruga jogando. Mas eu sei que é o Morruga, né? Claro, a gente gosta do futsal, então a gente tá no meio, a gente vai assistir. Mas estando lá, a gente vendo daí, até foi legal, uma hora, uma plenária sobre futsal, que é a abertura do congresso, Anderson no Mundo Futsal, né? O Falcão e o Felipe Drummond, é isso, né, professor? Nos três. Os três. Aí entraram os três para conversar e começaram a bater palmas, e o próprio Anderson, pessoal, e o Falcão. Temos que exaltar aqui o professor Morruga, fique de pé. Todo mundo começou a aplaudir, né? O Morruga tá aqui, o Morruga tá aqui. Aí, de repente, o Morruga some, né? E pediu pro Tedão, cadê o Morruga? Não, ligaram pra ele. Quem? Como que é? O Alex. O Alex, que jogava no... Palmeiras. No Palmeiras. Curitiba. Curitiba, tá em sim, Curitiba agora. Aí, o Alex Cabeção. Alex Cabeção. Aí você pega assim, o Alex ligando pro cara, que é o ídolo do Alex é o Morruga. Então, assim, quem somos nós, né? Quem somos nós? Morruga... o Alex, tudo que tem estátua lá no Fenerbahçe e tudo mais, ligando aqui pra falar com o nosso treinador. Então, assim, pra nós é um orgulho como time também, sabe, ter uma referência. Como eu falei, eu nunca vi jogar, não vi na minha época, mas já assisti jogos dele e tudo mais. Mas só pro pessoal entender também quem que é o Morruga, né? É uma referência nacional. Falcão exaltou, pediu pra ficar de pé, bater palma, todo mundo, né, bateu palma no congresso. Por quê? Porque realmente, né, o que ele fez pro futsal é pra FIFUSA ainda, né? Não é mundial, não é o Mundial de Clubes, né? Em 85 era FIFUSA. FIFUSA, né? A partir de 89 que foi da FIFA. Mas é considerado Mundial de Clubes, né? Mundial de Seleções. Estão brigando aí para certificar esses títulos porque tiveram 3 mundiais pela FIFUSA, né? 82, 85 e 88. Eu disputei o de 85 e o de 88. E agora eles brigam, eles consideram só os da FIFA. 6 agora. 6 FIFA. da FIFA. Bom, isso pra mim não é importante. Deixa que discutam isso. Mas a medalha tu tem. E a faixa? A faixa tu tem. Campeão do mundo, não importa se era FIFA, se era FIFUSA. O órgão que gerenciava é o de menos. Tem gente que discute até hoje se o Mundial de 51 do Palmeiras vale ou não vale. Aquela brincadeira de pinga. E sabe... Acho que é uma discussão irrelevante, né? O importante é o título
campeão. Na época era a competição que tinha, era a competição máxima, era a maior competição que tinha, o Campeonato Mundial. E na Contra época, a Holanda, afinal, foi, né? não, o primeiro de FIFA é contra a Holanda. É. Em 89. Em 89 não vai uma seleção, porque assim, era Fifusa e tava a briga Fifusa e FIFA, aí tinha que o Brasil não ia representar, não ia ter uma seleção que representasse, porque o Brasil ainda estava vinculado à Fifusa. Aí a Bradesco do Rio vai como seleção brasileira. Uhum. Aí é a Bradesco que representa o futebol brasileiro, inclusive o futsal brasileiro. Inclusive leva o Adílio, jogava campo e o Adílio jogou. E aí o Brasil, é na Holanda o campeonato e o Brasil decide contra a Holanda. Inclusive um dos gols é do Benatti, esse que está de treinador do Moarama agora. E o Brasil é a primeira vez campeão pela FIFA, foi dessa forma. Porque aí teve o campeonato em 88 e 89, 2 mundiais seguidos. Aí a partir do de 92, a FIFA estipula que é de 4 em 4 anos. Antes era de 3 em 3 pela FIFA. Entendi. Só para contribuir, eu tive tênis do professor Morruga, então, né? Tive o pênalti Morruga, tive o pênalti, o Misa também, tive o pênalti do Vander, tive o pênalti do Ortiz, eu não me lembro, do professor Morruga, do Vander e do Manuel Tobias eu lembro que eu tive. Esses 3 de certeza, agora do Ortiz eu não tenho certeza, o Ortiz que é pai do zagueiro do Flamengo. Do hoje, Léo né? Ortiz. Isso. Então todo mundo que fala que quando a gente tem nessas conversas, tem tênis do Morruga, porque do Ortiz é muito duro, o outro do Morruga era melhor. E o do Morruga era o solado era melhor, né? Serrilhado, né? Era um negócio para jogar bola na época, né? A gente fala em jogar bola, né? Mas para quem não foi profissional, né? Mas é isso aí. Professor, como é que o senhor chegou até o Joaçaba, então? Como é que foi o convite? Eu estava no Esporte Futuro, né? E eu já tinha trabalhado, isso que eu citei, em São Miguel com o Tedão. E na verdade, eu já tinha tido algumas conversas com o Tedão para vir a Joaçaba. Eu já tinha demonstrado o interesse para ele de vir a Joaçaba por conhecer o trabalho sério que se fazia aqui, os profissionais que compunham a comissão técnica. E eu buscava isso, né? Muito também direcionado à parte da preparação física, né? Eu sempre quis um time muito intenso e eu sabia que o trabalho do Michel proporcionava exatamente isso, né? Eu disse, eu preciso um dia trabalhar com esse cara para me dar essa condição de taticamente definir a estrutura da equipe de acordo com a condição física que a equipe tem. Sabendo que os caras não vão cansar fácil, né? Exatamente, podendo jogar 40 minutos com uma intensidade, com a marcação alta, com enfrentamento constante. Então, já era uma coisa. Eu conversava muito com o Paulinho Saranduva, é muito meu amigo também. Todos os treinadores que passaram aqui sempre consideraram essa questão como determinante, né? Então, eu também tinha interesse, já tinha mostrado outras vezes, por um detalhe ou outro, ou por uma situação ou outra, a gente não tinha acertado. E dessa vez, quando ele me ligou, eu também já estava querendo sair do Esporte Futuro. E aí, fechou, né? Então, os interesses foram confrontados, assim, né? A gente acabou entendendo que era o momento e eu fiquei bastante satisfeito. Isso já foi, eu ainda estava trabalhando no Esporte Futuro, quando o Tedão me ligou a primeira vez, foi em outubro, final do ano lá, e eu já acertei com o Joaçaba ainda treinando o Esporte Futuro. Furo de reportagem exclusivo. Já estava nas finais ali, acho Sim. que faltava 2, 3 jogos, alguma coisa assim. E, claro, a gente ficou, não divulgou nada. Fica em off sempre. E aí, logo em seguida, a gente já começou os trabalhos de contratação, que foi muito bom, porque antecedeu bastante, né? A gente conseguiu aí, acho que formar uma equipe competitiva, e estou bastante satisfeito com isso. É lógico que a gente tem aí 3 meses e pouco de trabalho, requer um grupo totalmente novo, os atletas se conhecerem, os atletas me conhecerem, eu conhecer os atletas, né? Até onde eu posso chegar, até onde a minha interferência vai ajudar ou não. Uhum. Esse é um processo que leva aí um pouquinho de tempo, mas eu acho que a resposta agora já começou a aparecer, principalmente no último sábado, né? Que jogaço. Depois de um jogo onde a gente perde
o resultado é uma coisa e o desempenho do jogo lá em Vélez foi outro, né? A gente tem um bom desempenho principalmente no primeiro tempo, mas depois o resultado é dolorido, nos feriu bastante e ajudou também até a performance contra o Corinthians, porque toda a atmosfera era positiva e a gente vinha bastante machucado com o resultado de Vélez, que a gente não esperava, né? Até poderia ter tido um resultado adverso, mas da forma como acabou sendo, 4-0, aí, primeiro jogo que a equipe não marcou gol. Então, a gente veio bastante ferido para esse jogo e a gente lamenta muito agora, né, por ter tido uma vantagem faltando pouco tempo, né, uma vantagem boa de 2 gols, não ter concretizado uma vitória que seria muito importante para nós, porque a gente agora precisa realmente pontuar para subir na tabela de classificação. Eu até acho que Cássio, o resultado passou muito também pela arbitragem. Passou. Infelizmente, a arbitragem, tanto no campo como no futsal, ela está interferindo em resultados que muitas vezes o árbitro chega ali para apitar 40 minutos e não sabe o quanto de trabalho tem, quanto de esforço tem, quanto de dificuldade tem vocês, diretoria, captar recursos, pagar jogador, chamar torcedor, o cara chegar lá no final e O cara estragar com tudo, né? fazer o que fizeram, né? Até vindo pra cá, falando com o professor sobre isso, né? Eu cheguei no ginásio, como foi um jogo maior também, eu fiquei quase o sábado todo em função do jogo, porque quando eu falei, todo mundo acha que o futsal chega lá, abre bilheteria e manda pra dentro e tudo mais. Não, né? Põe a bola no centro todo um trabalho, vai. né? Então, eu comecei de manhã cedo já a arrumar umas coisas e fui pro ginásio às 13h da tarde e conversei com o comissário, né? E falei assim, meu medo hoje como diretor, como presidente, está muito ruim a qualidade dos árbitros no futsal hoje, né? No futebol, no esporte. No esporte em geral, né? E falei pra ele isso, comentei, né? Ele começou a me pontuar algumas coisas. Acabou o jogo, cheguei na mesa, ele, realmente, né? A arbitragem hoje não foi legal. Eu falei, é isso que eu falo, não tô pedindo ajuda ou dar uma força, mas 3 faltas do segundo tempo ali não ocorreram. O próprio professor falou que a última mão não foi bola na mão, foi mão. O cara chutou a bola pra cima, pegou na mão do Jeep ali, foi sexta falta. Sim, lá na esquina, na área adversária. Não houve movimento pra... Sim. Sendo que 2 bolas, isso eu tô falando porque eu cobri o jogo, sendo que 2 bolas pegaram na mão de atletas no meio da quadra e de atletas do Corinthians, mais faltosas que aquela, e não foi dado a falta. Então, compromete todo, como você falou, compromete não somente de quadra, mexe com todo o psicológico do jogador, com tudo isso, né? Mas nós também, fora de quadra, a gente sofre com isso, né? Porque a gente também é cobrado patrocinadores, torcida, uma posição quanto a isso. Mas algumas questões não tem que interferir, né? Eu cito até o exemplo do ano passado, né? Aquela questão do gol no último segundo lá no Sport Futuro. Até o professor, na ocasião, é o treinador do Sport Futuro lá. Assim, a gente buscou trazer isso, né, pro Joaçaba Futsal. Mas aquela questão, o árbitro apitando de quadra não tem, e isso que eles foram bem claros, né? Até o cara falou, quem manda na quadra é o árbitro. Se deu gol, é gol, se não deu gol, não é gol. Mas eles tinham dado gol, né? Aí é uma questão que vai entrar numa outra discussão, o professor né? estava do outro lado, obviamente, né? Viu tudo mais de perto, mas eles deram gol. Aí depois a mesa chama para anular, tem interferência externa, tem tudo isso. Mas passou, né? Passou, outro campeonato. Mas esperamos que a arbitragem melhore, né? Neste campeonato de 2025 e para frente. O Paulinho, inclusive, professor, ele citava muito que tem essa rixa ainda dentro do próprio Brasil, não mais fora, mas dentro do Brasil. CBFS e CBF. Com a Liga, né? Liga Nacional e a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Então, organiza campeonatos, a Liga tem o próprio campeonato, agora a arbitragem está separada. Árbitros de Liga ou árbitros de Confederação. Infelizmente, essa divisão, né? Não é boa. Já não é fácil fazer futsal no Brasil, né? As dificuldades são grandes e aí os órgãos que gerenciam o esporte se dividem, os interesses se dividem, começam a competir entre eles, né? Hoje é uma competição clara entre qual é que a Liga já está muito consolidada, a Liga é, sem dúvida nenhuma, o campeonato mais importante a nível nacional.
Mas agora a Confederação entrou com o Campeonato Brasileiro de Clubes para fazer frente à Liga Nacional. Não vejo isso como positivo, né? É divisão de interesses, eu acho que deviam se juntar, as pessoas deviam sentar numa mesa e tentar construir uma melhora, uma evolução definitiva pro futsal, pro produto futsal. Aí a briga da TV, aí a TV se divide, a TV vai filmar que jogo, e principalmente o público. O público não sabe que campeonato que ele está vendo. Ele não sabe se é um campeonato brasileiro ou se é a liga. Por que aquele time joga aquele campeonato e não joga esse? Então, né, uma coisa, até para esclarecer para o público qual é a principal competição, quais são as principais equipes, quem são os principais jogadores, para que haja uma identidade com o torcedor, né? Porque senão ele olha aquilo, que campeonato é esse? Que fase é essa? Está na fase final? Um está na fase final, o outro não está, um é playoff, outro não é. Esse é preocupante, eu acho que isso divide as atenções, principalmente do público, que é o nosso alvo, né? Trazer mais público para dentro do ginásio, para os jovens, né? Eu particularmente, nessa época que anteriormente eu estava falando, o Campeonato Municipal de Porto Alegre tinha rodada tripla, eu ia assistir os jogos, me encantava, né? Eu com 16, 17 anos, eu me encantava vendo e tinha meus ídolos, né? Hoje o jovem em Porto Alegre não tem mais nada de futsal da minha cidade. Não tem mais nada de futsal. Então como é que um jovem vai se interessar para jogar futsal? Aqui em Joaçaba não, aqui tem uma referência, tem a equipe do Joaçaba, tem as categorias de base. Então o futuro é esse, né? Trazer os jovens, gerar interesse, fazer com que eles olhem aquilo e tenham realmente ambição de ser um jogador de futsal, entendendo que aquilo pode ser realmente uma profissão paralela, porque ela vai terminar aos 37, 38 anos, e tu tem ainda mais uma vida pela frente. Quer dizer, tu não vai ser o resto da vida jogador de futsal, tem que saber que tu vai jogar até um certo tempo e tu tem que estar preparado paralelamente a isso, continuar estudando, fazendo uma universidade. Quando terminar de jogar, você é advogado, você é professor de educação física, você médico, sei lá, seja lá o que for. Muitos dos nossos atletas, com essa parceria com a UNOeste, eles fazem a faculdade à noite. Quer dizer, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para que também os jovens entendam que é legal, é muito bom, mas ele tem um prazo de validade. E essa questão, Cássio, como é que pode ser resolvida você como dirigente? Porque assim, a gente vê, eu acho que teria que ter interferência da FIFA nessa situação, e a FIFA dizer assim, ó, CBF, vocês assumem o futsal, chega desse CBFS, acabou, assumem o futsal e a partir disso entra assim um consenso, algo que possa... Deixa eu só colocar uma coisa antes, assim, porque participei de algumas reuniões com a FIFA, né? Uma das minhas atividades paralelas é essa como instrutor FIFA. Algumas vezes eu dou alguns cursos, faz muito tempo até que... A FIFA, ela, geograficamente, ela é distante, muito distante de nós, né? Então ela tem uma interferência muito mais na Europa, né? Os espanhóis, o futsal espanhol tem uma ligação muito mais, tem uma penetração muito maior na FIFA do que nós, e a gente tem uma dificuldade muito de dialogar com a FIFA. E a FIFA, ela visa muito a questão financeira, né? O produto rentável, alguma coisa assim. Então ela não tem, politicamente ela tem muito cuidado de fazer esse tipo de interferência, né? Eles se preservam muito em dizer assim, não, determinar quem vai ser Sim. o órgão que vai mandar no futsal brasileiro. Eles têm uma conduta política muito de preservação. Essa CBF em si tá uma bagunça, né? Então a gente vai falar o Bom, quê? aí esse é o principal problema. Aí eu não sei se é pior ir para a CBF ou fica do jeito que tá. A única coisa que tá com a CBF hoje do futsal, com a CBF, é a seleção brasileira. O Campeonato Brasileiro é da CBFS, que é um órgão que a gente, infelizmente, sabe que tem muitos problemas. E até, Matheus, como uma pergunta, né? Nós, como diretores, né, fala como tem os passados, né? A gente sempre colocou que não pode existir essa briga. Eu acho que tem que sentar, como o professor falou, sentar na mesa e discutir, porque quem perde é o futsal, né? Perde o espectador, o jovem, e até vamos falar agora um pouco fora do futsal. Vamos olhar a Kings League.
Lá veio agora a Kings League, é uma potência, tá todo dia no Instagram, no YouTube aí. Só que por quê? Eles pegaram o nicho, que é o quê? O influenciador e o jovem. Então a gente tá perdendo o jovem do futsal pra Kings League. Kings League hoje... O Futsal 7 também tá perdendo. Eu não entendo como funciona. Não assisti um dia. É estranho. Mas assim, toda essa briga, o que acontece? Fortalece o pessoal de fora. Então a gente vai perder o jovem que vai assistir futsal. Vou assistir a Kings League aqui, porque tem um luva de pedreiro lá, exemplo, que é o influenciador. Ele vai influenciar para ali. Com isso, como está essa briga dentro do futsal, é Liga, é CBFS, é CBF, ninguém sabe o que é, né? Achar perdendo todos esses... Em vez de todo mundo sentar aqui, pessoal, vamos trazer o jovem para cá. Vamos fazer o jovem gostar disso aqui. Vamos fazer o quê? A gente perde patrocinador, porque nunca sabe onde tá botando dinheiro. Você quer joga Liga, não joga Liga, joga brasileiro, vai aparecer lá para tal região. Então, tudo isso influencia, né? São pequenos pontos que, se olharmos no macro aqui, ele vai influenciar dentro do Joaçaba, né? Tivemos casos esse ano de patrocinadores que saíram ali pela questão de visibilidade, né? Não aparece tal local lá, então vamos mexer nessa parte aqui, vamos sair, vamos para outro ramo. Eu acho até relativo essa questão do patrocinador falar, não tá aparecendo no Sport TV. Quantos tem o Sport TV? Com todo respeito ao Sport TV, com todo respeito ao Band Esportes, que passa também jogos de futsal, com todo respeito a outros canais, a ESPN passou por muito tempo também em jogos do futsal, mas são poucas pessoas que têm a oportunidade de pagar uma TV por assinatura. Agora no YouTube tá lá. Sim. Entendeu? Eu concordo até que essa abertura do futsal no YouTube seja melhor, mais benéfica para o esporte em si. É como o rádio. O rádio está ali, você só ligou, né? Tá ali, é gratuito. O YouTube também, né? Para quem assiste, né? Não, naturalmente, porque é todo um processo. E assiste em qualquer lugar, onde tu tá, com o celular na mão, tu assiste aonde tiver, né? E o caso da TV fechada ou da TV aberta é mais restrito, né? Não, eu vou falar para vocês, contar um segredinho. O nosso operador aqui, quando fica nós lá no jogo, ele fica aqui com o YouTube aberto e vendo os principais lances e diz, opa, então, foi pênalti. Então. A TV mostrou que é pênalti. Aí. Entendeu? Então é mais bacana. Futuro do Joaçaba. Temos essa questão agora, né, que é polêmica, a gente sabe que é polêmica, né, Cássio? Jornalismo, se não viver de polêmica, né, professor? Não é jornalismo. Mas assim, como é que foi essa decisão de vocês irem para Videira, levar os jogos para lá? Assim, vamos iniciar então no processo, né? Para nos entender o que nos levou a levar os jogos para Videira. Vamos lá. Que não foi uma questão, vamos levar para Videira esse jogo aqui porque a gente quer, né? Foi todo um plano. Porque é legal. Porque é legal. Claro, são situações que a gente tem que evoluir como equipe, como time também. Então, iniciou, como o professor falou, lá em outubro a gente começou já a fechar time, fechar toda essa questão do plano 25, né? Tínhamos contratos firmados para esse ano. E chegamos em dezembro, ok, time montado, vamos chegar em janeiro e apresentar. Aí começa o problema, né? O Joaçaba Futsal, ele se baseia sempre no próximo ano, sempre conversando durante o ano. Então, ano que vem você vai vir com o patrocinador? Vou vir. Então, vamos manter aqui e montamos um planejamento. Então, nosso orçamento é tal, né? Vamos seguir esse orçamento aqui para conseguir dar andamento no ano. Chegou janeiro, alguns patrocinadores já com a questão do mercado, sabe? Como o país não está numa situação legal, né? Então, vamos dar uma segurada e vamos rever. E passou janeiro, passou fevereiro, e não começou a se resolver essa situação. Não começou a se resolver, os patrocinadores caíram fora, né? Saíram do projeto, pediram, alguns que continuaram, pediram para reduzir. Aí eu chego para pessoal, nós temos um planejamento de outubro, que nós tínhamos ok, perdemos no caminho 50 mil por mês de receita, e temos aqui um orçamento agora. O que nós vamos fazer? Né? Em 10 meses, 500 mil. Chamamos os ex-presidentes, então veio o Maicon, veio o Gustavo, veio o Thiago de novo, pessoal, vamos sentar aqui para precisar de ajuda de vocês, tá? Isso é uma situação que nunca ocorreu no Joaçaba, né? Nunca ocorreu, mas sempre tem a primeira vez. Então, todos juntos aqui, vamos montar um planejamento, né, de como a gente pode sair disso aqui. E começamos a elencar várias situações, né? Sempre buscando receita, né? Até a gente sentou um dia para conversar lá, pessoal, a gente não pode mexer no que nós temos aqui hoje, né? Na estrutura do time. Então, vai continuar o time, mas a gente precisa buscar condições para esse time continuar.
né? Então, acho que Então tá acertado com o Ruga, tá acertado aí. com o jogador A, tá acertado, Isso aí. com o F tá acertado. Então, eu acho que buscar Fechou. condições para isso. Pra pagar eles. E começamos a elencar várias Legal. situações, né? E um dos motivos é Joaçaba não tem mais o apelo que tinha uma vez. Até a gente falando no jogo lá, que bom fosse se tivesse um jogo por mês, como foi o jogo do Corinthians, com o público assim. Como com o público no ginásio, porque pode não parecer, mas o renda do ginásio, da bilheteria, tem grande valia para nós. Mas eu vou te falar uma coisa com relação a isso. Eu acho que esse modelo da liga de tabela também não favorece. Em um ano você pega os grandes fora, um ano os grandes vêm para cá. Eu acho que teria que ter um bem bolado aí, né? Mas assim, então, entendo. Porque ela é espelhada. Eu entendo, assim, ó, vamos lá. Já é caro fazer um campeonato nesse formato. Imagina eu fazer igual ida e volta. Entende? Então, assim, ó, seria muito mais caro. Sim, Eu tô falando aqui de um orçamento do Estado Futsal de 3 milhões, da Liga de 14. Fazendo um outro formato tem que ser de 28. Então, assim, tudo isso passa pro financeiro. O que nós passamos em Joaçaba não tá diferente na Liga, não tá diferente em outros clubes, tá? Hoje a gente conversa com clubes da região, o Pato, a gente conversa com o Arama, assim, os times estão na mesma situação, tá? Porque é uma realidade diferente dos clubes que são bancados por empresas, tipo a Crona, Magnus e tudo mais, que daí é uma outra situação diferente, né? O Corinthians, que é um time de clube, já... Então, todos os clubes que precisam de patrocínios, que tem que pulverizar ali, tá, todo mundo fala, a camisa vai virar um jornal. Se pagar as contas, pode virar um jornal, tá? Mas hoje, imagine Joaçaba, a população... Aquele time do Cascavel lá, que foi campeão, o número você mal enxergava, Mas porque de tão bolado que ele tava, o resto era só patrocínio. Então, imagine hoje uma cidade como Joaçaba, tem 40 mil habitantes... 50 mil habitantes na região toda aqui, Joaçaba, Valdoeste e Luzerna dá em torno de 50 mil as três juntas. As três juntas, né? Aí se você for pegar um entorno geral aqui, a macro região Joaçaba, chega umas 500 mil pessoas. Mas vamos pegar só as três cidades aqui. É difícil fazer futsal aqui dentro. Por quê? Porque eu não tenho empresas expressivas aqui, muitas empresas expressivas. Eu tenho 3 empresas que são despontam no nacional e outras são pequenas que podem ajudar como cada uma pode, né? Então, para nós também é difícil, porque não é só o futsal. Aí vem os outros esportes do município também buscar. E queira ou não, Joaçaba é uma cidade que é pequena relativamente ao tamanho, mas tem muito esporte aqui. Se quer fazer vôlei, tem vôlei. Se quer fazer basquete, tem basquete. Tem futsal, tem judô, tem badminton, tem xadrez. E todas disputando alto rendimento. Ciclismo também. Ciclismo, atletismo. Então, imagina todas essas poucas empresas que tem, todo mundo buscar. Então, isso nos compromete. E quando a gente conversou lá, falei, pessoal, precisamos buscar alternativas, né, para trazer receita. Como falei, o público, o ginásio, influencia bastante. E começamos a pensar. Aí veio uma ideia de regionalizar o esporte mesmo, porque, queira ou não, nós precisamos buscar passadores fortes de Joaçaba. Aqui já... Então, como nós vamos fazer para buscar um passador de Videira? Mandar um jogo para lá. Chamamos a prefeitura, começamos uma conversa, e neste momento que a gente conseguiu, assim, ver uma disruptura. Assim, acho que começou uma pré-conversa, os caras já vieram assim, não, aqui a Série Prata 2 mil pessoas no ginásio, casa cheia, manda foto. Pra você ter uma ideia, ontem lançamos a pré-venda lá, vendemos 100 ingressos em 2 horas. 2, 3 horas de ingresso na pré-venda, ali na preço promocional. E, queira ou não, o Joaçaba não tem mais isso. O pessoal vê, é jogo do Joaçaba e Marreco. Assim, deu 400 pessoas no ginásio. Se fosse o mesmo jogo em Videira, eu botava 1.500. Como eu falei, para nós essa receita é importante. Então, quando a gente pensou primeiramente, vamos buscar receitas, né? Uma num formato o que está hoje defasado? Ginásio. Vamos buscar isso aqui. Vamos vender um jogo lá. Já quiseram 4. Que daí tem outras questões também ali que influenciaram, questão demanda, né? Mas que não foi o principal ponto, né? Foi um dos pontos que fizeram levar para lá. Vamos levar para lá os 4 jogos durante a semana. Jaraguá, Magnus, Joinville e São José. Quando anunciamos na cidade ali, já virou Videira já tá começando pro ar, né? Até o professor foi conosco lá também, né? Na reunião lá, o prefeito nos recebeu, muito feliz, e já deixou a prefeitura também aberto para nós. Então, a busca por receitas, por outras formas de trazer dinheiro para o clube para a gente manter a estrutura, né? Passou por isso. Aí a gente ouve o pessoal reclamando, mas vai levar jogo para Videira, eu sou sócio. Até
muitas pessoas que vão na rede social lá, eu sou sócio, vou cancelar. Nem é sócio, sabe? Então, assim... Mas há os sócios que estão... Aos sócios, sim. Aos sócios que nos estão nos chamando, a gente está conversando, né, sobre isso e estamos trazendo informação para eles, né? Sim, pode continuar, Cássio. Então, daí, com isso, né, a gente começou a validar algumas situações. Essa foi uma dessas situações. A que mais agora está chamando a atenção, né? Então, que foi a público, foi aí, teve uma repercussão, né? Mas, assim, precisou ser feito. Né? Todo mundo que vem falar comigo, acho que não exime a situação, a gente tem que ser claro, né? Temos problema financeiro, temos, tá? Não, é um problema de gestão, não é um problema só de gestão, tá? Um problema que vem já há alguns anos aí assolando, acumulativo, né? Vem acumulando, né? E chegou o momento ali que não temos mais o que fazer. Então, buscamos a Prefeitura de Joaçaba, buscamos o Governo do Estado, buscamos achar formatos, né? Para dar condições de conseguir realmente sobreviver, tá? Sobre esse ano e também deixar para os próximos anos, porque quando a gente fala de Joaçaba Futsal, não é 24 e 25 o meu mandato. Estou pensando já em 26 e 27, que é o próximo presidente. Eu estou no clube há 8 anos já. Entrei na época do Maicon ainda, para ajudar o Maicon lá, e venho acompanhando o clube. E eu até sempre falo, tudo que a gente faz no clube não é pensando no presidente ou no meu ano, né? Quando o Gustavo foi presidente, eu era tesoureiro. Lá que a gente conseguiu desenrolar a questão do projeto federal. Nós temos até hoje. Mas nós fizemos isso buscando o quê? Não era o Gustavo como presidente, não era o Cássio como financeiro, era o clube ter que sobreviver para o próximo ano. Veio a pandemia. O Gustavo fez um trabalho lá para conseguir passar a pandemia. Passamos a pandemia. O Thiago fez um trabalho para comprar a vaga da Liga. Né? Então nós temos hoje, tá comprada a vaga da Liga, no banco financiada, mas estamos aí. Então o trabalho agora é o quê? É o Cássio com toda a diretoria e todo o pessoal deixar algo para o próximo ano. Que é o quê? Passar toda essa turbulência que está ocorrendo aqui para entregar o próximo ano, o clube está aqui, ó. Vamos continuar por mais 2, mais 4, mais 6, mais 8 anos. Então, mas o que precisa ser feito, Cássio, para conseguir equalizar algumas situações financeiras, já que há esse problema? Assim, ó, a gente fala que a gente perdeu apoio. Nós perdemos apoio no geral, não digo patrocinador. Eu digo um apoio desde patrocinadores, torcida, como eu falei, vamos falar primeiro patrocinador. A gente perdeu 50 mil reais de um ano para o outro, patrocínio. Claro, teve casa de aposta, que saiu, que, como eu falei, veio lá uma outra liga, vamos pôr dinheiro lá, porque lá dá retorno, porque lá tem visibilidade, né? Então a gente acaba perdendo. Aí patrocínios que vieram pela questão do país, tudo mais, tá ruim, meu ramo não está desenvolvendo, acabaram saindo. Alguns que continuam diminuíram. Então, beleza, perdemos apoio, tá? Questão de público, torcida. Cara, é mais fácil reclamar na rede social do que ajudar. A gente fala, tu fez um sócio, é R$39 por mês. É o mais barato para fazer. Tu fez, não fez, então... Tu entende? Assim, ó, imagina, nós estamos 50 mil habitantes na região. Nós temos 130 sócios. É 0,01% do total. É complicado. Se pegasse ali 1.000 pessoas, vamos lá, R$39 por mês, já ajudaria muito o clube. É um patrulhamento que eu preciso do Master. Os poderes mesmo, municipal, estadual e federal. Nós estamos com hoje 1.250.000 captados no federal lá para usar. O projeto federal é um projeto diferente, eu tenho plano de trabalho, o que eu vou usar, o que eu vou gastar. Está desde maio do ano passado aguardando a liberação do governo, a certificação. Tá lá o dinheiro. Tá lá o dinheiro, eu não posso usar porque tem tudo isso, né? O municipal, claro, como eu falei, nós temos muitos esportes no município, então eles têm que equalizar isso, né? Mas existe um formato de olhar diferente, pessoal, vamos olhar diferente, não como tá? O estadual também, né? Hoje tá meio bloqueado, que é o PI, né? Que é igual o PIC da cultura, mas é o PI estadual, é pro esporte. Ainda não, saiu lá no passado que ia ser liberado e não veio, que ia ser em março, não foi em março, agora maio e não foi liberado ainda. Então, tudo isso vai influenciando. Então, como falei, R$1.250 que eu tenho captado, que eu poderia usar em maio do ano passado, não usei. Onde que isso vai pegar? Todo o meu 24. Agora, maio 25. Então, tudo isso influencia. Mas a expectativa é a liberação, né? A expectativa é a liberação. Tá tudo certo a documentação, tudo certinho, essa parte, né? Só falta mesmo o governo pegar na mão o documento lá, avaliar, não, pode usar. Que passa por alguns setores, né? E como teve a mudança de governo, foi para a cultura, né? O esporte acabou ficando um pouquinho de lado. Agora começou novamente a andar. Outra questão é equipe.
Não tô falando... Eu tô falando resultados, né? O resultado influencia muito também na questão do público, né? Sim, acredito que sim, mas... Não tô falando que a culpa é do professor Morruga, porque não Também. é. Não, ainda não. Também. Não, e o que foi feito no sábado passado, Jesus amado. Sim, Eu só não fiquei mais bravo com o professor Morruga com o resultado, mas... Influencia bastante, assim, vou falar primeiro como diretor, depois o Morruga fala como técnico, né? Influencia, mas quando lá em outubro a gente fechou, e eu falo com o Tedão também sobre isso, né? Nós montamos uma equipe como o Morruga queria, no trabalho dele. E dentro da diretoria nós defendemos isso. Nós nunca vamos lá pro Morruga, você tem que pôr tal jogador. Quem manda lá é ele. Nós temos da quadra pra fora é diretoria, da quadra pra dentro quem manda é professor. Não adianta você Só que trazer assim, o Ronaldinho Gaúcho pra vir encher a cara, ainda mais Joaçaba, né? Que a gente sabe como é que é, né? Então, assim, a gente blinda muito essa questão da comissão e jogadores com isso, tá? Aqui nós vamos defender. O time tá montado, nós somos, até final de ano, até dezembro, somos esse time. O ano que vem não deu certo, vamos rever. Aí a comissão técnica vai avaliar isso, mas... Obviamente que vai mudar algumas peças, Sim, sempre muda, né? Isso muda porque questão de mercado também, né? Hoje, que não abre janela fora do país, aí chegava perdendo porque vem euro, vem dólar, né? Mas a expectativa nossa, Cássio, é que o Joaçaba consiga chegar uma hora e disputar com o mercado em si e dizer, não, tá aqui o jogador, vai continuar aqui. Pra isso a gente precisa de apoio. Isso a gente precisa de apoio. Uma coisa que a gente briga bastante, sempre fala e eu reforço aqui. Enquanto não tiver apoio, nós não temos como seguir um passo a mais. A gente sempre está brigando ali, como o professor falou. O professor veio, né, usando a estrutura do Michel, fisioterapia e tudo mais. Nós temos uma estrutura. Só que a gente trabalha, exige o máximo de jogador para chegar até aquele ponto. Alguns pontos não tem como ultrapassar, porque é uma questão mais técnica. Então a gente só pode trabalhar o técnico se tiver de técnica. E isso não é somente no futsal, é na empresa também. Então, nós trabalhamos sempre pé no chão. A gente trabalha com um orçamento que a gente possa cumprir. Então, por isso que até algumas questões de trazer jogadores passam para o professor, mas às vezes barram aqui na diretoria, porque não, esse aqui a gente não tem como trazer para questão financeira, né? Mas a gente sempre busca o melhor para o treinador. O treinador sempre vai ter aquilo, então não pode ser esse, mas eu quero esse aqui. Esse a gente consegue, então vamos trabalhar para isso. E sem o apoio de todos os entes, não tem como fazer. Eu falei, o meu sonho é chegar aqui, Morruga, monta teu time e depois a gente vai fazer financeiro. Mas o Joaçaba não é assim, tá? Porque a gente tem uma cidade pequena, que tem pouco apoio, tanto população como patrocinadores, né? Então a gente não tem como fazer isso. Se viesse uma empresa, não, vamos bancar aqui o time, aí é outra situação, né? Mas enquanto não tiver apoio, para nós fica inviável. O preço do ingresso hoje, quanto tá? Estadual 15 adiantado e 20 na hora. Liga Nacional 20 adiantado e 30 na hora. E se vocês conseguissem, será que não atrairia mais público? Ou você acredita que não? Valor menor? Como eu falei, uma das fontes do clube é o ingresso. Então eu tô falando aqui do ingresso a R$20 para 400 pessoas. É uma receita muito baixa. Tá, mas e se você conseguisse, com esses mesmos 20, colocar 800 pessoas? O público, assim, nós distribuímos por jogo em média 200 ingressos, tá? Desses 200 ingressos, 50 ingressos passam a bilheteria. Então, nós vimos que a situação não é o ingresso. A situação, sim, é o público que está acostumado com o futsal e virou um negócio assim, é só o futsal de novo. Quero que esse dia esse jogo aqui, então eu não vou. Porque já virou uma rotina deles, né? E Live Day é diferente. Live Day também tem futsal toda semana. Mas o que acontece? É liga, é visibilidade, é o Joaçaba Futsal contra o Joinville, o Jaraguá. O jogo de Jaraguá, que no ano passado deu 250 pessoas. Lá eu vendi 200 ingressos em 2 horas. É pouco, né? Então, assim, é isso que eu te disse. A gente não pensou em videiro, levar jogo para videiro somente por pensar. Né? Existem alguns números que nos embasam. Bom, aqui não vai dar público. Então vamos levar esse jogo aqui para lá. Que lá vai dar. Pensando realmente no financeiro. Não, o ingresso, como eu falei, para nós é importante. Vamos agora usar o jogo de Dracena, São José, né? Meu gasto para São José é R$8.000 que eu vou gastar entre almoço, refeição e hospedagem. Para mim, tirar R$8.000 em bilheteria, eu preciso de 3 jogos. Então, o custo não é somente jogador, comissão, uniforme e tudo. Eu tenho custo de viagem, eu tenho que pagar deslocamento, eu tenho que pagar alimentação, não só na cidade, como eu vou fora. Então, assim, eu tô falando aqui de 2 milhões a 3 milhões por ano. Que eu tenho que buscar de patrocínio. R$39 é pouco. Um sócio torcedor. Mas se 1.000 fizerem, dá diferença no mês.
Professor, como é que você vê essa situação? Sei que teu negócio é quadra, mas... Não, eu tenho a minha opinião em relação a isso. Claro que eu não conheço muito a realidade do Joaçaba, do público de Joaçaba, como reage, seria leviano da minha parte. Estranhei muito que o ano passado eu vim assistir o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual e esse foi contra o Jaraguá, e tinha um público ridículo, né? Então, era uma semifinal de Campeonato Estadual contra o Jaraguá, que tinha sido campeão da Liga, eu acho que já tinha sido. Ainda não. Mas era um dos finalistas da Liga. Então, aí a gente vai perguntar, é resultado? Era resultado, uma semifinal de Liga, primeiro jogo, não tinha ainda... Não tinha, perdeu, já tá fora. Não. E o público foi muito pequeno. Então, é difícil para eu dar uma opinião em relação a isso. Eu acho que algumas coisas, sim, a gente tem que pensar diferente, né? Para tentar buscar isso. Talvez profissionalizar um pouco essa área, né, de marketing aí, ter alguém que captador de recursos, que vá buscar alguma coisa nesse sentido aí para aumentar o público, trazer... E até tirar das costas dos guri também, Exato, né? Porque assim, dá trabalho. O Cássio está mostrando aí que tem muita coisa que dá trabalho. Então, acho que teria algumas coisas para facilitar isso, né? Mas é muito difícil, é tudo custo, é tudo... envolve mais gente numa diretoria e eles são, né, geralmente os nossos diretores são abnegados aí, porque eles têm a profissão deles e o Cássio é presidente, mas ele tem a profissão dele e ele faz um esforço para ainda fazer um trabalho junto com o futsal. Então eu tenho algumas opiniões em relação a isso que poderia, mas é que eu não conheço a realidade para dizer se elas seriam cabíveis aqui no mundo do Joaçaba. Eu acho que tem alguns patrocinadores que hoje são patrocinadores, mas que têm um potencial muito maior, mas muito maior mesmo, para bancar o time. Eu acho que tem pessoas que conseguiriam até buscar, esse mesmo empresário conseguiria ir buscar com marcas internacionais para poder bancar o projeto Joaçaba. A gente sabe que, se eu tivesse um jogador expoente aí de seleção brasileira, talvez seria um atrativo maior, né? Mas isso é um custo lá altíssimo para tu ter esse jogador. Será que a gente teria esse retorno? Isso é uma discussão, né? A gente pode entrar nessa seara de salário? Média salarial, jogador de seleção brasileira, quanto ganha? Mercado? Isso. Vamos lá, você pega... Cara, a gente não vai abrir o número do Joaçaba, dizer, jogador A ou B ganha 2, ganha 1, ganha 300 pila. Não, a gente não quer. Mas, em média, assim, um jogador de futsal hoje... Eu vou... 24, eu até tive uma conversa com outro diretor do time. 2 jogadores que ele tinha no time pagavam o meu time inteiro. Pra você ter uma ideia, só pra você ter uma avaliação. 2 jogadores do time dele em 24 pagavam toda a folha de Joaçaba Futsal no mês. Então, assim, como a gente conversou, né? O professor falou mesmo, nós trabalhamos dentro do Joaçaba para ser, né, sustentáveis, para o futsal persistir. Claro que a gente queria ter um expoente da seleção aí, só que aí a gente está falando um valor extremamente alto, de 15 mil acima, né? Então, tem jogador que ganha 40 conto. Por aí. Mais. E não só isso, não somente de trazer, mas também de segurar jogadores. E também tem aquela questão, né, o cara tá ali, o cara é o fera lá. O cara é o Morruga, né, 50 mil. Eu ganho 5. 10% que o cara ganha, eu tenho que correr mais ainda por ele? Tem também essa questão de ego, né, professor? A gente não imagina como é que é gerenciar várias cabeças. Mas quando tu tem o craque é fácil. É mais fácil. É mais fácil. Os caras que jogavam com o Falcão diziam assim, pode ficar lá, nós vamos defender 4 contra 3 aqui, a gente rouba a bola, joga pra ti. Cada 3 chances tu vai fazer 2, a gente sabe que ele tinha. Então,
Não, é mais fácil quando se tem o talento, todo mundo entende que ele é um fator de decisão, os caras correm por ele. Corriam por você também? Eu corria muito também. Não, a gente não tá dizendo que o senhor não corria, mas corriam pra ti também. Paulinho, principalmente? Me ajudou bastante. Bacana, é legal essa descontração também. Que mais a gente pode pedir, né, para a comunidade, Cássio? Até se você puder fazer teu apelo aí, se quiser. Eu acho que daquele gancho que tu estava falando, eu acho que agora o jogo contra o Joaçaba, por exemplo, acho que a gente fez um grande... Não teve um resultado positivo, não ganhamos do Corinthians, mas quase ganhamos e tivemos um bom desempenho. Eu acho que a imagem... Moralmente. E a imagem que se deixou, ela é positiva para agora a gente jogar dia 17 contra o Jaraguá pelo estadual e ter pelo menos lá 1.000 pessoas lá vendo de novo, que vai ser um jogo do mesmo nível. Jaraguá é o atual campeão da Liga Nacional, vai ser um jogo do mesmo nível do Corinthians. Não é a camisa Corinthians, não é a entidade Corinthians, que todo mundo sabe que também ajuda a encher, mas é uma entidade muito forte no futsal. Então, e é uma rivalidade. Então, sábado de dia 17, antes de ir para Videira, jogar contra o Jaraguá em Videira, a gente vai jogar em Joaçaba. Vamos lá, vamos botar 1.000 pessoas, no mínimo 1.000 pessoas lá, e pra gente ter essa ideia de, realmente estão confiando no time, querem ver o time. E é um time muito bom. Né? E esse é o termômetro, né, professor? Como a gente vai jogar aqui no estadual e lá pela Liga. Então até vai ser assim, eu quero estar errado. Eu quero estar errado, porque se tem 1.000 pessoas aqui no ginásio da Oeste, que eu vou dizer, bom, eu errei. Mas eu quero estar errado. Né? Por quê? Porque nós olhamos, como eu falei, como foi os outros anos, não, o pessoal não vai dar público aqui. Então, tomara que eu esteja errado. Vai ter o mesmo jogo. Tomara que eu enche o ginásio aqui com 1.000 pessoas, pra me dizer, eu estava errado. Vai ter o mesmo jogo. Vai ter o mesmo jogo aqui em Videira. Quantas pessoas deu esse último jogo? 2.700 pessoas. Tinha umas 4. Cabe 3.300 no ginásio. Vamos ganhar, torcedor de Joaçaba, vamos ganhar de Videira. Vamos botar 2.000 pessoas ali pro presidente ficar. Está errado. É uma oportunidade você, torcedor... Tá certo. Tanto o professor Morruga como o Cássio. É uma oportunidade você, torcedor, dizer, vocês estavam errados, nós apoiamos o futsal. Agora, se você não for pro ginásio, aí o que vai acontecer? Eles vão dizer, pois é, a gente tem razão. Exatamente. Professor, tem um time de coração? Campo? Grêmio de Porto Alegre. Apesar de ter trabalhado nos dois, mas a família, me criei gremista. Mas tem um carinho pelo Inter também, obviamente. Tenho carinho pelo Inter, trabalhei, joguei e fui treinador do Inter, fui muito bem tratado dentro do Esporte Clube. Isso dentro do futsal, né? No campo não, no campo não, né? Elas são, mas campo é muito mais carinho pelo futsal do Inter. Nos Colorado. Que time histórico? Os corintianos. Até eu brinquei no Colense, né? Falei, cara, imagina eu vibrar pra um gol do Corinthians. Ele falou assim, eu vou te mandar embora. Eu vou depor, não. Mas eu falei, não, quando é futsal, é Joaçaba futsal e não tem. A minha filha mesmo. Minha filha vai fazer 6 anos agora. Ela tava assistindo o jogo esses dias. Papai, esse é o Joaçaba futsal? Eu não quero assistir. Se é Joaçaba futsal, ela assiste. Se não é Joaçaba, não assiste. Porque assim, já é um amor. Já, como eu falei, eu tô há 8 anos aqui no clube, então o clube pra mim já virou um filho, né? Sim. Então acho que o professor falou, acho que é abnegado, eu poder estar trabalhando agora. Mas eu vi torcedor corintiano com o filho corintiano, que o Corinthians fez o primeiro gol com o Davis, o menino levantou, bateu palma, comemorar, o pai mandou, senta aí! Fique quieto! E é corintiano o pai ainda. Legal, né? Legal, não. Mas até usando isso, até um pouquinho, até interferindo ali, falar sobre o time desse ano. Assim, o time tem garra, o time é raçudo. Então, acho que houve muita reclamação em rede social, o pessoal xingando. Assim, pessoal, o time é o melhor time que nós podemos ter. Esse time aqui é raçudo, é trabalhador. Você vai ver dentro de quadro lá os trabalhos, assim, todo mundo dando a camisa, suando até a última bola que a gente brinca, a gente fala essa frase. E você vê no vídeo, botou um vídeo de semana do Joaçaba ali, o pessoal batendo na mesa, no vestiário, mandando jogar bola, o Jackson chamando todo mundo junto, o Robinho... Nunca critiquei o Jackson. Todo mundo chamando pra junto, sabe? Então, acho que precisa de apoio, não somente a questão financeira do time, mas também o jogador. Se o pessoal, o time lá não conseguiu ganhar,
Teve o jogo do Corinthians, a gente não conseguiu ganhar, a gente teve o jogo na mão ali e tudo mais, né? Aconteceu. Mas vai na rede social, parabéns pelo jogo, todo mundo tá vindo falar, faz principalmente pra mim, sabe? E criticar, qualquer um critica. A rede social, ela dá voz pros caras que não tem coisa de vir falar na tua cara, Sim. Então, assim... A internet é o antro de covardes, né? Então, Isso aí é normal. apoia o time, apoia o trabalho, porque não é um jogo que vai decidir o campeonato. Se ele ficar criticando, não vai ajudar. Então, ajude, não somente fazendo um sócio e tudo mais, mas ajude também lá, elogiando. Ô Morruga, parabéns pelo jogo. Que jogão. Foi um jogaço. Jackson, baita defesa, Jackson. Então, Eu até não conversei precisa. muito mais com o professor, porque ele não estava nas melhores condições. Ele ia acabar falando umas bobagens no microfone, né, professor? Você estava brabinho, né? Tava indignado no final do jogo lá. Mas eu também eu fiquei triste, né? Porque eu vi a minha equipe demonstrando um futsal de um bom nível e com uma entrega muito grande, uma obediência muito grande e muito próximo da vitória. Então eu lamentei muito porque é difícil falar, mas eu acho que a arbitragem teve, claro, o mérito do Corinthians, teve qualidade para buscar o empate, personalidade, né? Toda a diversidade que eles estavam. Mas principalmente o terceiro gol, aquela bola na mão e outras faltas assim, eles deixaram um pouco a nossa equipe insegura em relação a isso, né, com o que estava acontecendo. E pendurado por 5 faltas, a gente perde exatamente aquele potencial que a equipe tem, que é a intensidade, botar o pé, né? de Até não deixar o adversário jogar. Até a expulsão, né? Nós não fomos mais ofensivos por causa da quinta falta, né? Então o professor falou na vinda, a gente vindo conversando sobre isso. A gente perdeu nosso potencial ofensivo na expulsão do jogador do Corinthians. Por quê? Porque nós, com medo de fazer a sexta falta e tudo mais, a gente não conseguiu ser. Mas no primeiro tempo estavam penduradas as duas com 5 faltas. Aí você estando pendurado com 5 e a outra equipe com 5, também dá um jogo diferente, porque a outra equipe também tem medo de botar o pé e tal. Só que penduraram já estava muito cedo a arbitragem, que eu acho com faltas questionáveis. E pro Corinthians falta, vi 2 vezes bater na mão do jogador do Corinthians a bola e não deram a falta, poderia ter pendurado a equipe do Corinthians também. Seria um jogo totalmente diferente, né, professor? Facilita, né, porque aí tem uma igualdade, né, de condições, aí o jogo fica franco normalmente, como tem que ser, né. Mas aí, nessa questão também, a gente jogou os 2 minutos com 1 a mais, e quando o Corinthians tinha a posse de bola, eles ficavam segurando de costa ali, e nós não podíamos ser agressivo para retomar a posse de bola, para ser efetivo nessa vantagem que a gente tinha, porque tinha que ter cuidado de não fazer a falta. Então o próprio jogador, o canhoto, habilidoso dele, o Igor Carioca, ficava segurando, esperando que a gente botasse o pé na bola, e talvez ali até poderia acontecer, sabe o quê? A gente fazer uma falta com 1 a mais e sofrer um gol. Então eles ficaram quase 1 minuto retendo essa bola e a gente tendo cuidado. O famoso cozinhando o galo. E então efetivamente a gente teve pouco tempo, metade do tempo, vamos dizer assim, com 1 a mais para poder ali abrir uma vantagem de 5 a 3, que ali sim seria de 5 a 2, né? 5 a 2. Porque estava 4 a 2, perdão, Seria 5 a 2. Seriam 3 gols de vantagem ali. Era muito difícil que a situação fosse ser modificada. Mas são coisas. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela Foi um sua prazer. simpatia também. Foi um prazer. Deixar o recado. Obrigado a homenagem até dos vídeos aí. E a mensagem é essa, né? Que o torcedor, não tenho dúvida, né? A nossa equipe é uma equipe que tem uma certa qualidade, tem uma entrega muito grande, mas que com o ginásio cheio, juntos, nós somos mais fortes. Cássio, obrigado. Que precisar da rádio, você sabe, né? A gente começou com o projeto desde 2012, quando começaram na segunda divisão do Campeonato Catarinense. Jogo contra o Botafogo, de Canoinhas. Final, ginásio lotado. Eu tava lá. Com campeões da segunda divisão, aí foi para a primeira divisão, a Série Ouro, com um técnico que hoje é referência também no futsal mundial, né? Tá treinando Benfica, quem diria o Cassiano treinando Benfica. Mas o Cassiano a gente também acompanhou há muito tempo e evoluiu muito também como técnico. E agora o Joaçaba
Acho que foi só aumentando o nível dos técnicos, né? Sim. Então é isso Bacana, aí, obrigado. Matheus. Quero agradecer novamente a Rádio Líder aí por abrir as portas para estar conversando um pouco sobre o projeto, né? Falando também sobre como é atrás dos bastidores, como o professor Morgão falou, a gente trabalha... se fosse mensurar quanto trabalho para o Joaçaba Futsal e para mim, meu escritório, eu trabalho muito mais para o Joaçaba. E sem receber R$1 por isso, porque isso que nos motiva, é ver o time lá disputando, ver o ginásio cheio, ver as crianças da base, que é o que nos motiva. Então a gente só quer pedir apoio, né? O apoio de todo mundo para estar no ginásio, comprar ingresso, adquirir camisa, sócio, nos ajudar, né? Existem formas de ajudar o Joaçaba Futsal, né? E existe desde a mais barata até a mais cara. Cada um pode ajudar como pode. Então, uma camisa é o ingresso, está nos ajudando. Então, fica aqui o convite para quem também está disposto não somente ajudar financeiramente, mas quem ajudar com o trabalho, né? Também pode vir nos procurar, sempre vai achar onde pode ajudar, né? Seja no marketing, seja na bilheteria, né? Ajudar a arrumar fila, ajudar a organizar o dia de jogo, sempre precisa ter essa mão de obra. Então, acho que é aqui deixar as portas abertas para o Joaçaba Futsal, né? E pediu apoio, novamente. Acho que pediu bastante hoje, por quê? Porque realmente precisa, né? A gente precisa da ajuda de empresários, poder público, privado, todo mundo que possa ajudar, venha nos ajudar, que a gente vai sempre achar uma forma de poder receber e trazer vocês para o projeto. Obrigado, Cássio. Obrigado a vocês também, ao Misael, ao Paulo, a toda a nossa equipe. Obrigado. Então, esse foi o nosso Liberdade de Expressão, que volta no próximo sábado. Todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Até lá!